Bom dia a você, irmão em Cristo, que está ao alcance dessa transmissão, dessa gravação aqui do estudo bíblico da IBD, da Escola Bíblica Dominical. Para nós é um privilégio estarmos aqui para mais um estudo bíblico, o último dessa revista, falando de adversidade, de dificuldades, e que o Senhor, através da nossa vida, possa falar. Nós estamos aqui disponíveis nas mãos do Senhor para discorrer sobre o profeta Abacuque e que o Senhor aplique o conteúdo da palavra dele ao seu coração, assim como também ao meu coração. O Senhor já aplicou e tem aplicado em minha vida. Que você possa ser abençoado e que, se você que recebeu esse estudo, possa também transmitir para outras pessoas, compartilhar esse link, o vídeo, para que a palavra do Senhor possa continuar sendo propagada. A lição de hoje tem como tema: quando a adversidade são os tempos difíceis. E ela tem o texto base em Abacuque 3, 17, 18. Antes da gente ler o texto básico, a gente precisa entender um pouco o contexto que o profeta Abacuque vivia. E sem dúvidas nenhuma, ele vivia em tempos difíceis. Assim como nós também estamos vivendo tempos difíceis, Abacuque, no seu tempo, também estava vivendo difícil. No contexto de hoje, a vida mudou, meus irmãos, a vida mudou e muda a cada dia. Na verdade, de tempos em tempos, coisas novas aparecem, surgem para as nossas vidas nesse tempo. Aspectos novos, causas novas nos assolam, algumas positivamente, outras negativamente. Tem se intensificado a cada dia. Podemos sentir essas questões em vários fatores, como a desigualdade social que vivemos, violência, falta de poder aquisitivo das pessoas, da sociedade, boa parte delas, falta de saúde, saneamento básico, muita miséria, falta de amor, inversão de valores, entre muitas outras coisas. Nós podemos perceber que estamos vivendo em tempos difíceis. Além de todas essas questões, ainda nesse tempo de hoje, de agora, precisamos lidar com a pandemia e nos adaptarmos ao novo normal que aparece para nós no contexto de hoje, que nós estamos vivendo hoje. E nesse contexto de adversidade, a autora dessa lição, ela nos remete a pensar o seguinte: muitos de nós experimentamos momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter. A adversidade revela o caráter. Então, a autora define que é na adversidade que mostramos quem realmente somos. E aí vai uma pergunta: como vai sua vida? Como vai a sua família? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos que estivesse, você às vezes está enfrentando dificuldade, adversidades pesadas, problemas grandes. Não vamos desistir de viver. É o que nós iremos aprender com o profeta Abacuque. Vamos meditar no estudo de Abacuque 3, 17 e 18 e tentar entender a sua mensagem para nossas vidas. Nesse contexto de adversidade, precisamos entender que Abacuque, no livro todo, ele inicia no capítulo 1, ele fazendo um questionamento ao Senhor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, e o Senhor vem e responde ao profeta Abacuque de uma forma que Abacuque não entende, não compreende. E aí depois o Abacuque vai e faz outro questionamento ao Senhor, e aí o Senhor vai e dá a resposta a Abacuque, e ele acaba entendendo. E aí no final do seu capítulo, Abacuque entende que a dependência é do Senhor. O Senhor tem todo o poder, Ele controla tudo. Ainda que os nossos relacionamentos familiares não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. O profeta Abacuque, vivendo nos dias da invasão babilônica,
o sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos nós que permanecemos firmes na fé, que permanecemos confiantes em Deus, a fim de que Deus possa nos dar vitória. A frase crucial e a frase principal que eu tiro desse texto, do livro de Abacuque, é no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Dependência, agir em conformidade, acreditar, ter fé e ser fiel, ter fidelidade ao Senhor. Esse justo viverá pela fé, a gente pode definir como fidelidade. O profeta viveu um período de crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo sua identidade. O povo estava perdendo a sua identidade, muitas mazelas estavam acontecendo, e Abacuque pede, clama ao Senhor. E aí o Senhor vai e envia uma resposta: os babilônicos estão indo aí a juízo. E Abacuque não entende. Por que os babilônicos, Senhor? Se os babilônicos, eles são piores do que os problemas que nós estamos vivendo aqui. E aí o Senhor vem e fala para Abacuque, profeta, que os babilônicos também terão o seu juízo. E que tudo é permissão do Senhor, está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece é permissão do Senhor. Na história do profeta Abacuque, podemos aprender como ele mudou depois da resposta do Senhor e entender que o justo viverá pela fé. Como mudou através da oração, de acreditar. Como a história do profeta Abacuque, podemos aprender a profunda aflição sendo transformado em esperança. A aflição de Abacuque sendo transformado em esperança. Façamos como Abacuque, como a oração de Abacuque, e declaremos a nossa fé e confiança em Deus, e tudo em nossa vida vai melhorar, vai mudar. Você crê nisso? Se você crê nisso, numa época de tantas incertezas que o profeta estava vivendo, ele nos mostra, o texto bíblico, o Senhor mostra a Abacuque a saída, e Abacuque assume totalmente a confiança nesse Senhor. A autora nos traz à memória também, em tempos de incerteza, 3 pilares. Lá em Êxodo 14:13, não temais, aquietai-vos. Em Ruth 3:18, a palavra espera. E Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto base, Abacuque 3:17-18, diz assim, a palavra do Senhor, é um texto bem conhecido de muitos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto do oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória ao Senhor que nos dá toda essa segurança e toda essa esperança. Nesses 2 versículos, a gente pode encontrar 2 conectivos importantes. A primeira parte, no versículo 17, ainda que. E no versículo 18, a segunda parte, todavia. A autora da lição, ela divide, discorre da sua ilustração, da sua interpretação de 2 formas. Ela separa o versículo 17 e o 18. Depois da gente entender o contexto que Abacuque estava vivendo, e Abacuque fala que, ainda que e todavia, mesmo em meias dificuldades, ele se alegraria no Senhor. E aí, o versículo 17, a gente vai dividir em 3 partes, como a autora propõe aí para nós. A primeira, usando o primeiro conectivo importante, ainda que a figueira não floresça. A figueira foi utilizada por Jesus para fazer ilustrações e para falar da esterilidade espiritual e a falta de fé. A gente pode encontrar nos livros de Mateus, Lucas, Marcos, algumas analogias do Senhor falando da figueira, sobre a espiritualidade e a falta de fé. A figueira, para a época e para nós, fazendo essa analogia, ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar viva, produzindo frutos todo o tempo, sob pena de secarmos, morrermos, sermos arrancados da terra.
O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de Deus e que Deus poderia transformar aqueles corações. E aí, trazendo para os dias de hoje, como vai a sua produção de frutos para o Senhor Jesus? Você como uma videira, uma figueira, como você está sendo? Quais são os seus frutos para o Senhor Jesus? Saiba que ainda que a sua figueira, meu irmão, você, meu querido, que se a sua figueira ainda não está florescendo, continue crendo também, e Deus vai honrar a sua fé. Ainda que você pode dizer, não ter fé, e para crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele, Deus pode colocar fé no seu coração e fazê-lo muito feliz. Basta você dizer sim e convidá-lo para entrar em sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo esse estudo e quer fazer, fale para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero fazer a diferença, eu quero produzir frutos para que o seu amor, a sua obra, a sua causa, a sua vida seja propagada através dos meus frutos. E aí, continuando, no versículo 17, no primeiro conectivo, ainda que, a autora nos traz que ainda que fale o produto da oliveira, ainda que mesmo que fale o produto da oliveira, qual era a importância da oliveira? A oliveira era nativa da Palestina, né, naquela região muito comum. O fruto da oliveira é a azeitona, onde se produz o azeite, que servia naquela época para a unção, para ungir, entre outras utilidades da época. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem muitas das vezes nunca adoecer. Daí a analogia e a associação dela com a cura, a saúde e a longevidade. Podemos dizer ainda que pode falhar a saúde, todavia confiaremos em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades, como diz lá em Salmo 103, 1 e 5. Você está precisando de cura? Você está precisando da intervenção do Senhor nessa área? Deus também pode curar a nossa alma e nos dar a vida eterna por meio de Jesus. E a última utilização do conectivo, ainda que nos currais não haja gado, ainda que nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico, entrando em Judá, chegando em Jerusalém, toda a criação de gado, de animais, foi levado como despojo. E o povo daquela época ficou completamente pobre e miserável, passando fome. Não tinha mais gado, não tinha mais leite para as crianças, e o desespero começava a tomar conta das famílias. Aí o profeta Abacuque convida o povo, convida você a continuar crendo em Deus, ainda que nos currais não haja mais o gado. Você precisa continuar confiando em Deus, porque o Senhor é um Deus que não deixará faltar nada para você. A ideia do profeta, inspirada por Deus, ao citar tais coisas, tais analogias, é refletir que a confiança, fé em Deus deve ser como uma âncora, fincada naquela rocha que é a rocha da nossa salvação. Ainda que nada saia como planejado, meu querido, Abacuque tem pretensão de exaltar a soberania de Deus em cumprir seus planos, mesmo que isso signifique que os nossos serão frustrados. Abacuque, no início do livro, ele faz 2 questionamentos, e aí vem a resposta, e Abacuque, sim, ele compreende. Graças à misericórdia do Senhor que nos aceita, como falhas, com erros, com questionamentos, o Senhor não falha. Os planos de Deus são maiores do que você possa imaginar, são maiores do que os nossos. Então, tudo, ainda que nos falte tudo, a pretensão que Abacuque nos deixa como ensinamento é exaltar a soberania de Deus em cumprir seus planos. E aí o versículo 2, a segunda parte, o segundo conectivo, né? Todavia, o versículo 18 nos diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto, Deus da minha salvação. A nossa alegria precisa estar no Deus da nossa salvação. Todavia,
Eu me alegro, eu me exulto no Deus da minha salvação. Abacuque sabia que os tempos estavam difíceis, e mesmo assim, ele nos convida, nos convoca a termos a esperança no Deus da nossa salvação. O profeta aqui no seu livro, ele não diz em nenhum momento que Deus irá livrar das adversidades vindouras. As adversidades não sumirão, as dificuldades e os problemas não sumirão, mas ele afirma com grande convicção que Deus daria o necessário para ele e nós passarmos qualquer dificuldade. Assim também é conosco. Deus está sempre no mesmo lugar, sentado em seu trono, reinando soberanamente. Quando as adversidades surgem como uma grande onda para cima de nós, temos de correr para os braços do grande Rei. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus nas dificuldades, e ao conquistar a bênção, acaba se esquecendo de Deus. Outros só querem as bênçãos de Deus, mas não querem ser abençoados, não querem o Deus da bênção. Qual é a sua situação? Você deseja buscar o Deus da bênção e ser abençoado por Ele? Ou você deseja servir ao Deus da bênção, e você deseja servir ao Deus da bênção entregando a sua vida a Jesus? Faça essa reflexão na sua mente. Abacuque nos ensina que em meio às diversidades, ainda que falte tudo, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. A alegria do servo de Deus está em Jesus. Não se trata de uma felicidade passageira, mas sim em felicidade eterna. O profeta, nessa experiência espiritual que ele viveu no seu livro, em sofrimento, declara a sua fé, dizendo que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viessem os problemas, todavia ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você, já fez do Senhor o Deus da sua salvação? Ainda que venham os problemas, declare a sua fé e confie em Deus, e você será um vencedor. A gente pode ler esse texto trazendo o versículo 18, lendo o versículo 18 primeiro e finalizando no 17. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. As mesmas dificuldades de Abacuque, você pode estar vivendo nesse tempo. Você que está vivendo a adversidade, assim como Abacuque viveu. Questionamentos, Abacuque questionou Deus, perguntou, e Deus, com a sua infinita misericórdia, e Deus com o seu poder, e Deus com tudo, com toda a sabedoria, e com tudo que faz de melhor para nossas vidas, porque o que o Senhor faz é o melhor. Abacuque entendeu que a dependência e a esperança é no Senhor, e a alegria de Abacuque era nesse Deus. Que você possa sentir essa alegria e exultar o Deus da sua salvação, porque é através de Jesus que nós temos a alegria completa, é através de Jesus que nós conseguimos vencer as adversidades, é através de Jesus que nós temos esperança de uma vida eterna, de uma vida melhor. Se você está vivendo dificuldade, creia no Senhor, no Deus da sua salvação, e Ele virá com intervenção e com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a confiar cegamente nele, pois só assim que nós experimentamos a alegria completa no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, os textos bíblicos, o livro de Abacuque, que possa fazer sentido no seu coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado ao Pai por essa oportunidade que temos, onde essa tecnologia nos aproxima,
para entendermos um pouco da sua palavra, compartilhar aquela palavra que falou profundamente ao meu coração. Eu tenho certeza que irá falar aos corações daqueles que irão receber essa mensagem. Que o Senhor faça intervenção nos corações, faça a tua vontade, que teu Espírito Santo trabalhe e que nós continuemos e sejamos, Senhor Deus, instrumentos nas tuas mãos para propagar o teu evangelho a todos, ó Pai. Continue, Senhor Deus, nos protegendo, nos abençoando e que essa palavra continue, Senhor Deus, fazendo morada em nossos corações e que nós possamos aplicar e entender que a verdadeira alegria e esperança vem do Senhor. Ainda que nos falte tudo, nunca o Senhor nos deixará só. O Senhor sempre estará conosco. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.